Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo para inserir um assunto extremamente importante para você que é empresário, empreendedor e quer que a sua empresa cresça. É um assunto muito importante, onde também vamos aproveitar para responder algumas perguntas que eu acho que fazem toda a diferença, né, César? Com certeza, Felipe. A gente tem se deparado nos últimos tempos, na verdade isso é o normal da condição humana, com muitos empresários que estão tendo problemas na hora de tomar uma decisão. Na hora de decidir por crescer, por avançar, por fazer investimentos, nós vamos aproveitar esse bate-papo de hoje para mostrar o porquê você, é claro, não pode ser precipitado, tem que correr riscos calculados, mas não pode ficar esperando o momento perfeito e o momento certo. Ô César, a gente aqui até antes do bate-papo, você estava comentando do conceito de... Como é que é mesmo? Paralisia analítica. Esse conceito, Felipe, foi interessante que quando eu estava estudando sobre projetos, né? Quem nunca teve ideias, né? Ideias de melhoria, de estratégia, de rumos de ações, né? O que acontece? Na paralisia analítica, eu acho que pega boa parte das pessoas, inclusive essas pessoas que protelam alguma decisão importante, como o momento certo de formatação do negócio para franquia, né? O que acontece? As pessoas elas começam a analisar vários fatores e acabam ficando paralisado por tanta análise que faz. Ou seja, resumindo, esperam o momento perfeito para agir, né? E o momento perfeito nunca existe. Então, consequentemente, nunca acaba agindo, né? Nunca acaba tomando as decisões certas, as decisões que implicam na ação necessária para fazer a empresa crescer. E com isso, aí tem todos os desdobramentos, né? Acaba ficando para trás, né? Você ontem estava me falando que para cada uma ideia implantada, 10 ou 15 pessoas pensaram nela antes. Tem uma estatística nesse sentido, não tem? Tem uma pesquisa, ela tem essa pesquisa já há uns 8 anos, da Universidade de Michigan, onde... Isso baseado em dados, né? Tanto de registros em blogs, em sites, em ideias, em rascunhos, enfim, com base empírica, que todas as vezes que alguém vem com uma ideia inovadora, outras 10 pessoas já tiveram a mesma ideia. Qual que é a diferença? É que esse 11º aí, ele agiu, né? Ele teve ação associado à ideia. E a gente, trazendo aqui para o nosso modelo de trabalho, a gente encontra muito na parte comercial, a gente lida muito com empresários, pessoas que também, a sua empresa já... Vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Formatação de franquias, é um dos nossos serviços. Pessoas já têm experiência, já pilotou o negócio dá lucro, o negócio traz sucesso, é um negócio interessante. A pessoa está madura, assim como uma banana, né? No momento de descascar, digamos assim, de evoluir, de avançar, de dar o próximo passo, mas sem uma resposta, uma análise racional, não é o momento. Então, né, talvez alguém que está assistindo a gente aí vai falar assim, se identificar com isso, né? Poxa, eu tenho tudo para dar um próximo passo e para o próximo nível do meu negócio, da minha empresa, eu tenho tudo para começar a escalar muito mais, racionalmente é o momento, mas... por algum motivo não é o momento. Eu sinto que não é o momento. E eu queria hoje, César, como a gente conversou, trabalhar essa ideia, esse conceito que você trouxe de paralisia analítica, porque de desmistificar um pouco nisso, porque quando a gente para pensar sobre o momento de crescer, eu não vejo nada que justifique uma pessoa deixar o dinheiro na mesa, faturamento muito maior que ela poderia ter. Eu não vejo nada que justifique ela permitir que outras pessoas entrem no mercado, o vácuo de mercado até ela entrar, para ficar mais difícil depois. Eu não vejo muita lógica nisso, né? Eu queria trazer alguns argumentos, mas te perguntar antes. Você também, né, já viu isso acontecer várias vezes. O que você acha que ocasiona isso, juntamente com a paralisia analítica? E o que a pessoa perde quando ela não... Ela perde o momento, né? Assim como uma banana, com certeza, vai estragar, vai apodrecer. Talvez vai perder o momento e vai ter que jogar fora. Com certeza o que ela perde é dinheiro, né? Deixa dinheiro na mesa, né? Porque tem vários fatores. Você mesmo tem falado para nós, batendo bastante na tecla da inflação, né? Que a única alternativa para o Brasil é crescer. Aí depois a gente entra nesse assunto. Isso me fez lembrar uma certa vez, conversando com um amigo de marketing digital, ele falando que ele
tinha os melhores processos, tinha os melhores serviços, os melhores produtos, né, de serviços, tinha a agência mais consolidada e tinham várias franquias abrindo de marketing digital que, segundo ele, não era tão boa quanto a dele. Ou seja, ele foi pego pela paralisia analítica. Ele já tinha uma operação que podia ser replicada, ele já tinha uma operação que ele não estava mais... ele só estava fazendo a gestão da operação dele, rentável, né, lucrativa. Ou seja, ele não tinha nem nada que impedia ele crescer por franquia. Só que ele estava esperando tanto momento perfeito, que ele ficou para trás. Né? O momento perfeito nunca existe, né? Nunca vai existir. Então, a pessoa deixa o dinheiro na mesa. Ou seja, a primeira lei do marketing é a inovação, né? O líder, né? Quem sai na frente, o primeiro. A gente lembra geralmente do primeiro, da primeira marca a ser lançada, né? A segunda nem sabe quem mais. Então, ele ficou muito tempo para trás. Né? Então, acabou. Hoje ele não está nem no setor mais. Ele está... Que coisa, hein? Para você ver como que a concorrência vai ganhando força, ganhando vantagem competitiva, que ele acaba ficando para trás. Né? Sim. E imagine só, uma empresa... Isso acontece muito, hein? Empresa, de repente, com melhores processos, bom produto, seja na área que for, competitiva. Aí vem uma empresa, muitas vezes depois, geralmente o que acontece, depois, não tem tanta bagagem, não tem tanta experiência, não que não seja boa, mas não tem tanta experiência. Só que o que ele faz? Ele liga o botãozinho de vou virar rede. Ou seja, vou crescer mais rápido, vou jogar mais capital para dentro, com mais capital eu consigo investir mais, consigo fazer mais marketing, eu consigo me posicionar mais como marketing, eu consigo ter mais barganha com fornecedores por produto, ou seja, é um ganha-ganha geral, e essa pessoa se torna uma empresa forte. E a empresa que era boa, ou maior, ou mais madura, ficou para trás. Né? Ficou regionalizada, de repente, o outro com potencial nacional. Ô César, as coisas que a gente costuma ouvir, né, ao longo da vida. Ó, eu acho que eu não estou preparado, a gente ainda precisa analisar algumas coisas. Não é o momento agora. Eu vou deixar para depois. Mas por quê? Porque eu acho que é melhor deixar para depois. Se a gente for fazer uma análise como se fosse um iceberg, né? Que aponta são as desculpas, e fazer uma análise interna, o que será que é isso? Medo? Medo do crescimento, medo do avanço, agarrado à zona de conforto, o medo de avançar, vício de estar no operacional, de repente? Porque assim, ó, quantas pessoas que eu não tenho tempo para crescer agora, porque eu tô numa correria. Meu amigo, você não vai sair nunca da correria enquanto você não se estruturar. Você vai ser um eterno operacional, empresário operacional. E de repente a empresa depende de você. Você ficar doente, a empresa parou. Por quê? Você só sai do operacional quando você emplaca uma estratégia de crescimento em massa, como, por exemplo, virar franquia. Não vai sair nunca do operacional. Você já viu pessoas assim, com essa ilusão, que quando eu sair do operacional, eu estiver no estratégico, eu vou dar esse passo maior. Sim. E você não vai sair nunca, né? Se você não se planejar para isso, não vai sair nunca, né? As pessoas esquecem, principalmente que está pensando que não é o momento, né, que vai esperar um pouquinho, que no processo de formatação a gente vai ajudar ela a se transformar em rede, a tirar os gargalos que possa estar impedindo os detalhes, né? A gente vai atuar no detalhe, no plano de ação com ela para que ela se desenvolva como rede, né? Então ela vai ter o auxílio para isso, né? Nós, pelo menos as boas práticas de formatação, recomenda que isso é feito, né? E falando um pouquinho da questão de sair da operação, eu não lembro qual que era o empresário que eu estava conversando, que ele estava falando que crescer era muito dolorido, né? Que como que faz? Ele estava com 3 operações e não estava sobrando tempo para a família e tudo mais, né? Aí eu falei assim, fulano, você imagina o Abílio Diniz, quando começou a crescer com o Pão de Açúcar, 300 lojas, 200 lojas, como que ele faz? Aí eu expliquei para ele, existe processo na empresa, processos operacionais, processos de supervisão, processos gerenciais e processos de diretoria, processo estratégico. Então, fazendo aquele desenho lá do tático, estratégico e operacional, né, o estratégico, tático e operacional, a gente tem processos de operação e processos de gestão. Então, quando a gente... na formação, naquela parte da estrutura do franchise, a gente explica e detalha bem essa parte, né? A pessoa vai receber todo o know-how nosso para poder sair da operação, ficar só no estratégico, né? E o operacional passa a ser do franqueado. Por isso que ela consegue crescer aceleradamente em rede, né? Por isso que, às vezes, a pessoa tem 2 unidades, se assusta, né? Mas na hora que crescer por rede, com uma boa transferência de know-how, né? Uma boa assessoria, ela vai conseguir sair do operacional de forma
inteligente, né? Sim, com certeza. E eu vejo que assim, a gente sempre fala que a Áustria Negócios tem propósito, né? E uma das nossas missões é ajudar empresas a crescerem, né? Eu chego em casa todo dia e ponho a cabeça no travesseiro, sabendo que eu dei minha contribuição, nós demos nossa contribuição para a sociedade. Por quê? A gente ajuda a empresa a crescer, a prosperar. Empresa que cresce e prospera ajuda o seu país a avançar, gera empregos, né? Mantém empregos, isso é uma coisa importante, gera economia, ajuda a economia a girar, a agregar aí. Então, é um trabalho muito forte isso que a gente faz. E eu vejo que vamos aproveitar esse bate-papo de hoje aqui para a gente abrir os olhos de muitas pessoas que não entendem. Vou começar a inserir o assunto que você falou no início, que eu tenho batido bastante, inclusive em palestras recentes. Inflação. Não adianta. A inflação média no Brasil hoje, eu falo hoje, mas já há muito tempo, né? Talvez possa aumentar essa inflação. Ela é de 10% ao ano. O que isso significa? Que todo ano a tua margem de lucro, a margem de lucro do empresário, né? Ela vai diminuir 10%. Então, se sobra para o empresário por mês 50 mil reais, no ano que vem vai sobrar 45 mil, se ele não crescer. Poder de compra, estou falando, tá? Talvez fique os 50 lá, mas poder de compra. Mais um ano sem, vai cair para quase 40. E aí, padrão de vida começa a cair, não tem capital de giro para manter a operação avançando. Aí, muita gente cai naquele erro gigante, né? Não, a minha empresa, eu cresço 10% ao ano. Porque eu vejo lá o faturamento bruto, faturava 1 milhão por ano, agora estou faturando 1 milhão e 100. Será que não foi só ajuste inflacional? Aumentou o valor o custo que você cobra pelo serviço ou pelos produtos? Atualizou? Porque se for isso, você não cresceu nada, você só acompanhou a inflação. Na verdade, nem acompanhou, provavelmente ela foi maior. Só que lá no lucro, impactou. Então, a gente tem batido, né, César? A única alternativa no Brasil é crescer. Você tem um tubarão na tua cola. Se você parar, ele vai te pegar. Está pegando muita empresa. Não tem opção. A única opção é crescer. E não tem um sistema... Tem outros sistemas para crescer, mas, digamos assim, um que contempla todos os pontos positivos para crescer, como franchise. Se a pessoa não crescer, ela quebra. Essa é a grande verdade, né? E tem outro ponto interessante na inflação, que é assim... A inflação ela é uma das formas que o governo utiliza para aumentar imposto, certo? Então, se a gente pegar lá em 94, quando começou o Plano Real, um dos cálculos do tributo do imposto de renda ele chama adicional para imposto de renda. O que é esse adicional para imposto de renda? Toda vez que a base de cálculo do imposto, no caso da pessoa jurídica, excede 20 mil reais, ela paga 10%. Então, ou seja, se é 30 mil reais a base de cálculo, seja o lucro líquido ou o lucro presumido, 30 mil, ela vai pagar 10% sobre esses 10, 30 menos 20, 10 mil. Então, vai pagar R$1.000 de imposto a mais. Só que isso começou em 94. Em 94, 20 mil reais, se a gente for fazer uma conversão rápida, uma conta de padaria pelo salário mínimo, 20 mil reais, o salário mínimo era menos de 100 reais, né, em 94. Então, dá mais de 200 salário mínimo, certo? Certo. E quanto que é o salário mínimo hoje? 1.300 e pouco, 1.320, né? E os 20 mil reais da base de cálculo continuam o mesmo. Então, ou seja, o governo utiliza, por meio dessas tabelas fixas de valores, um aumento de imposto. Isso vale também para o imposto de renda pessoa física, né? As tabelas não acompanham a inflação, ou seja, a pessoa começa a ganhar mais dinheiro porque acha que ganha mais dinheiro efetivamente, né? Nominalmente, aliás, porque a inflação está corrigindo o salário dela, porém a tabela ela não aumenta conforme a inflação, ou seja, então ela vai pagar mais imposto de renda. Então o governo utiliza isso, né, a inflação para aumento de imposto. Por isso que a alternativa é crescer, né? Tem duas formas de analisar o crescimento, né? Então, por exemplo, a empresa faturava R$1.000, depois começou a faturar 1.010. Então, se a gente fazer a soma pelo faturamento bruto igual ao aumento pelo faturamento bruto que você falou, daria 10% de aumento do faturamento. Esse 10% de aumento a gente chama de aumento nominal, certo? Só que para calcular o aumento efetivo, a gente tem que tirar a inflação. Aí você tira a inflação, que é 10%, não cresceu nada. Cresceu nada. É isso aí. Interessante. Vamos listar mais argumentos. Por que você deve crescer? Inflação. Grave isso. Às vezes é um papo meio técnico, né? Mas é o seguinte, imagine você jogando xadrez
e só sabe como movimentar o peão no tabuleiro, não sabe movimentar o cavalo, o bispo ou a torre, você tá pego, né? Você vai perder o jogo por inabilidade. Você tá no jogo, tá empreendendo, tem empresário, tem empresa aberta, você tá no jogo. Não adianta falar, nossa, que papo técnico. Ou você aprende a jogar, ou vai ser mais um que deu errado. E a gente precisa entender isso. Outra coisa, crescer não é uma opção, porque se não crescer vai ser engolido. Eu vou ficar batendo nesse ponto. Outro detalhe importante, quando eu protelo uma decisão, de forma... É lógico que às vezes eu tenho motivos para protelar, mas quando não existem motivos, o risco está calculado, a gente sabe todas as nuances, eu só perco. Por quê? Eu vou deixar de crescer, eu vou deixar de criar uma rede onde eu estou deixando para trás na mesa, sei lá, quanto por ano? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Tem gente que vê números, eu percebo quando a gente faz viabilidade financeira para algumas pessoas, mostra os potenciais, a pessoa fica assustada, né? Eu até entendo um pouco das pessoas, inclusive no Brasil, né? Mas assim, quando os números são mostrados com base empírica, é matemática, a matemática não falha. Mostra-se como atingir os resultados, mostra-se métrica, é meio da matemática, não, né, da coisa não dar certo. A gente tem que saber discernir isso, tá? Quando são promessas, quando é uma ilusão e quando é uma estratégia clara e definida. E o que acontece? Quantas pessoas estão deixando aí milhares de reais por ano na mesa, sair do estratégico, que representa ter mais tempo para a família, tempo para pensar o negócio, que é importante, né? Tempo para um monte de coisa, dinheiro, recursos. Por quê? Não é o momento. Eu não sei o que faz uma pessoa... Essa insegurança, é um trabalho interno, né? E a gente fica meio truncado porque nós somos profissionais de negócios, não somos psicólogos, né? Mas, assim, cabe um pouco de psicologia, uma análise interna, né? O que está me travando? Qual que é a justificativa para eu não avançar? Racional. Não tem muitas vezes. É uma trava interna para que a pessoa não avance. E, ô César, eu fazendo uma analogia aqui, quando uma pessoa ela demora para ir para o mercado, transformar o negócio dela em rede, né? Um dos pontos eu posso comparar com estar dirigindo no trânsito. Você está lá, aí vamos supor que o sinal está verde, mas você prefere parar. Aí ele ficou amarelo e ficou vermelho. Meu amigo, quantos outros carros vão abrir o outro semáforo e vai entrar na tua frente? Olha que coisa, hein? Quantos carros vão entrar na tua frente? Agora o Rush vai estar lá na frente e tem mais, sei lá, 100 carros na tua frente, depende de onde você está. 1000 carros na sua frente porque você parou, né? Então toda vez que você para, fica mais difícil, vai demorar mais concorrentes entraram na frente. O momento é agora. Quando ele é bem traçado, estratégico, o momento é agora. E o César, você tem a memória bem melhor que a minha. Quantas vezes a gente viu o cliente meio lá, meio cá, vou, não vou, e começa a ver os resultados, e daqui a pouco comenta, rapaz, mas por que eu não fui antes, hein? Exato. Isso aí é bem comum no nosso segmento, né? Principalmente porque, assim, já no início a gente consegue ajudar ele a tirar as dúvidas, né? Consegue fazer o plano de ação para que ele ache o momento, né? A gente encontra esse momento junto, né? O momento, na verdade, já decidiu pelo momento, mas a gente constrói esse caminho juntos, né? E na hora que ele começa a ver que não é esse bicho sete cabeças, né? Ele é uma estratégia bem pensada, mas porém ela demanda um certo grau de desenvolvimento, mas ela é teoricamente simples, né? Ele fala, putz, por que eu não fiz isso antes? E aí quando começa a vir os primeiros resultados, vende a primeira unidade, ele começa a aumentar a participação dele no mercado, aí que ele pensa, nossa, eu tinha que decidir antes. E o gozado é que a gente vê empresas de 20 anos, né, no mercado falando que vamos esperar mais um pouquinho que não é o momento, né? Sim. Ela tem 20 anos de mercado, já tem um modelo de negócio perene já, ela já tem um modelo altamente lucrativo, ele já tem os processos que dá para se transferir know-how. O que a pessoa está esperando? Talvez eu acho que o medo do desconhecido, o medo do novo, né, tem um papel importante nessa questão. Eu vejo que tem muita falsa segurança também. Por exemplo, eu vou disponibilizar de um investimento para ampliar esse canal, né, de venda, digamos assim, o franchise. E o cara fala, nossa, o meu caixa vai diminuir. Ele não vê como um investimento, vê como perder caixa. E aí, vamos voltar para a inflação, o teu caixa vai ser comido por ela se não crescer do mesmo jeito. Aí quando a pessoa decide agir, a perder o momento, ela às vezes não tem mais caixa para reagir, né?
alguma coisa desse tipo. Entrou mais concorrentes no mercado. Aquele monte de gente boa que poderia ser franqueado já fechou com outras empresas. A gente foi recentemente na feira de franquias, né? Tomar cuidado aqui para não falar magoar ninguém. Mas vou falar a verdade para você, viu? Eu vejo muitas empresas com 300, 400 franquias que o produto e o serviço é meia boca. Mas o que acontece? Foi para a estruturação, decidiu crescer. Quando a gente faz esse trabalho muito superior e não virou franquia. Porque ficou ruim, porque perdeu a essência no franchise. De maneira nenhuma. Vou falar uma outra coisa aqui. Ó. Vou dar um exemplo batido. Todo mundo já ouviu isso, mas é importante lembrar. Quando a pessoa perde o time de alavancar, pode ser que você não tenha uma outra oportunidade. Você vai quebrar. Nossa, que sensacionalismo. Não, vai quebrar. Vou te dar alguns exemplos. Kodak. Empresa que monopolizou o mercado aí tecnológico, voltado à fotografia, esse tipo de coisa, no século passado, tá? 100 anos de monopólio. Estuda a história da Kodak. Kodak não se adaptou ao digital. Isso porque a primeira câmera digital veio deles, né? Mas não acreditou no mercado, não acreditou que os celulares seriam as próximas câmeras, uma série de coisas, não se adaptou. Esse segmento da Kodak não existe mais. Kodak quebrou nessa área. Você pega a Blockbuster, né? Empresa ali que, semelhante a eu aqui, nós, né? Tá na casa dos 40 aí, os 30 alto. Vai lembrar, Blockbuster, a alegria ir lá, alugar fita, DVD depois, né? Um tempo atrás. Quebrou porque não se adaptou ao sistema de streamer. Não teve jeito. E eu vou falar para você. Você que está sozinho, quem está ouvindo a gente, César, está sozinho no mercado, não se conectou em rede ainda, é impossível você permanecer no mercado. Sabe por quê? Porque você não tem poder de barganha. Você não está comprando a nível nacional. Você não consegue negociar com fornecedores para baixar teu custo. Você não consegue estar presente em várias cidades. Embora a gente está no mundo tecnológico, as pessoas ainda querem ir no ponto de venda. E você não tem ponto de venda de atender pessoas. Então, vai ficando para trás. Então, são uma série de coisas, César, somadas, que a gente percebe que qual que é a lógica de uma pessoa não investir no crescimento da empresa dela, pessoal dela, porque isso é investimento pessoal, e no investimento estratégico. Como falamos antes, né? Eu não vejo motivos para não avançar. Então, e trazendo esse exemplo de empresas que estão que demoraram para tomar a decisão de crescimento, não é franquia, mas acho que vale a reflexão. Tem uma grande varejista aí que está passando maus bocados aí, pediu concordar e tudo mais, né? E se não me engano não, ela foi a última a aderir ao e-commerce, ela foi a última a virar marketplace, ela foi a última a rever seus modelos, enquanto as concorrentes já estavam tudo evoluídas nesses segmentos, né? Ela demorou para tomar decisão. E mesmo eles sendo administrado que para mim são os melhores gestores do país, né? Que é o grupo 3G, né? E tudo mais, não conseguiram recuperar, estão impedindo concordar, tudo mais. Então, demorar, perder time para partir para o crescimento ou para adaptação do mercado, custa caro, né? Custa caro. Além de deixar dinheiro na mesa, pode deixar o legado na mesa também, né? Não, com certeza. Não, tem muitos pontos que a gente poderia continuar abordando aqui, mas para não estender muito, em síntese, é muito importante, então, os empresários fazerem uma reflexão. Por que eu tenho medo de crescer? O que está puxando? O que é o meu freio de mão? Né? Não tem motivos para não avançar. A gente poderia citar mais várias questões, né? De por que a empresa... o que ela perde por não avançar? O tubarão na cola, que é a inflação. Está deixando dinheiro na mesa, que é extremamente importante. Está perdendo o momento de avançar. Está perdendo bons franqueados que poderiam estar na rede. Às vezes o segmento dessa pessoa está decolando, está numa ascensão econômica, essa pessoa vai perder esse momento de ascensão econômica, só vai se dar mal, vai entrar um monte de concorrentes na frente, vai perder tempo para isso também. Uma série de situações, está perdendo competitividade, como a gente falou, pelo poder de compra, poder de barganha, o poder da marca está mais visível em vários lugares, está perdendo o quê? Esse depois pode não vir, pode perder o time, depois a prestação de serviço está mais cara, depois, pessoal, eu vejo que o ser humano, em geral, agora trazendo para a vida, tem um péssimo hábito de achar que ele é senhor do tempo, né? Que ele é senhor do tempo. Tem gente que achou que ia tirar férias e nem vivo tá mais. Tem gente que achou que ia dar um salto na empresa e quebrou. Tem gente que achou que ia
morrer fazendo algo e já mudou de segmento. Tem gente que achou que as próximas férias ia ser em Paris com a esposa e separou. Tem gente que Nós não somos senhores do tempo. Eu tenho que aproveitar o tempo, porque eu não sou o senhor dele. Parafraseando aí os antigos, né? A frase que os outros soltam, mas ela é antiga. Nosso amigo Heráclito, um dos pré-socráticos, lá um grego, o Heráclito dizia o seguinte, que a única certeza é incerteza. Nas palavras dele, né? A única coisa certa é a variação. A única coisa certa é a mudança. As coisas vão mudar o tempo inteiro. Não vão ficar enrijecidas esperando a gente tomar a decisão. A única coisa certa é a mudança. Inclusive, ele tem uma frase famosa, né? Quando você entra no rio, se eu entrar no rio agora e entrar no rio amanhã, já não é mais o mesmo rio. As águas passaram, o jogo mudou, talvez eu aprendi uma informação nova, nem eu sou mesmo mais. Então, ô César, vamos caminhando para o nosso final, deixando essa mensagem para os colegas, amigos, empreendedores, quem segue o nosso canal e tudo mais, e deixar de fato aqui o feedback, né? Toda essa experiência que a gente está trazendo aqui não é argumentação de venda, nem nada disso, é a pura realidade. Concorda com isso? Concordo. E um outro detalhe que você falando aí me veio à mente é que o momento de crescer é quando a empresa está bem. Né? Quando a empresa está bem, está com caixa. Não, a gente bate bastante na tecla que não existe crescimento sem investimento. Né? Não, isso aí não existe. Né? A pessoa que quer crescer sem investir, ela está esperando um milagre. Não tá jogando racionalmente falando. Né? E o que acontece? Essas empresas perdem o time para vir para o franchise ou para o crescimento de outra forma, né? E elas retornam nesse pensamento, nessa intenção, quando é tarde demais. O que é tarde demais? Quando ela está passando por desafios no mercado, que pode levar à insolvência, né? À falência. Aí ela espera um milagre mesmo, o franchise salvar ela. E, infelizmente, é muito difícil, né? Você falou de milagre, eu lembrei de uma série de situações que eu já vi na vida, né? Nesse universo empresarial nosso. Pessoas esperaram um milagre de fato. Porque, meu amigo, sem dinheiro, sem um tempo para explorar algo para crescer, você não avança, né? Exatamente. Esperando um milagre. Para concluir, dentro desse assunto, então nós podemos dizer que crescer agora, ou pelo menos começar a avançar, é o melhor momento. E outra coisa, às vezes o empresário, acontece muito com a gente, né? Quando a gente aí no setor comercial, o empresário fala assim, cara, eu não tenho tempo para reunião, Você quer ver uma empresa vai mal é quando alguém fala para o nosso time comercial assim, podemos marcar reunião no sábado, à tarde? Fala, cara, você não consegue tirar um horário na agenda, no horário... Desculpa falar isso, viu? Eu sei que tem gente que não gosta. Mas para ver, não, é que eu tô na correria. Rapaz, mas você tá no operacional desse tanto ainda, né? Por que eu falo isso? Porque tem que sair desse operacional. Vou bater nisso de novo. Tem que sair desse operacional. Como é que você vai crescer no operacional? Não tem jeito. Eu imagino que um empresário que não tem tempo para nada, ele não tem tempo para a família. Não tem tempo para ele. Não tem tempo para se exercitar. Não tem tempo para estar com os filhos. Não tem tempo para estar com a esposa. Não tem tempo para estar com a família, né? Ou com o esposo. Enfim, como é que faz? Precisa dar um jeito de avançar na vida, né? Sinceramente, não é bonito estar nessa correria toda. Lá no início poderia ser. Mas esse é um indicador, é um feedback que está na hora de você crescer e de você avançar. Alguma consideração final? Perfeito, é isso mesmo. Assim, a gente costuma dizer que o empresário que está focado no operacional, ele é o funcionário número 1 da empresa, né? Ele faz hora extra, fica até tarde, todo dia, no final de semana, e acaba não pensando no estratégico da empresa, né? Então, é muito difícil crescer nessa situação. Para crescer, ele precisa sair do operacional, delegar mais, né? E partir para uma estratégia de crescimento perene. Com toda certeza. Qualquer dúvida mais que quem estiver assistindo a gente quiser, é só nos chamar, porque de uma coisa a gente sabe, ajudar empresas a crescer. Nosso portfólio fala isso. Muitas empresas que já ajudamos, continuamos ajudando, e a sua pode ser mais uma. Se você estava aí travado analiticamente, aí, pensa sobre isso. Se tiver alguma objeção a mais, pode escrever no vídeo, pode entrar em contato conosco, que a gente vai te ajudar de forma técnica a analisar e realmente ver se isso é uma objeção real, com pesquisa, com análise, ou se é fruto é uma racionalização do medo emocional que está internamente. Do mais, Deus abençoe e fiquem com Deus.